com a DNS, que é o assunto que a gente vai falar também para frente. E vou deixar na mão do Bruno aqui para ele se apresentar e sem demoras. Boa sorte, boa apresentação. Daqui a pouco eu quero também para vocês. Bom evento, pessoal. Valeu. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos com fome? Comeram? Meio-dia é brincadeira, né? Vamos tentar fazer uma coisa. Vamos tentar fazer uma coisa rápida, rasteira, mas bem legal aqui. Para começar, quem já teve problema de phishing, de malware avançado, banking? Levanta a mão, por favor. Bastante gente. E a pergunta que ficou é que quando eu caí na brincadeira para eles, para mim foi horrível. E o que a gente faz? O que vocês fizeram depois disso? Legal, formatamos a máquina, primeiro passo, dever de casa. E aí? O que a gente vai fazer contra eles? Eles estão ganhando a guerra. Eles são cada vez mais ágeis, cada vez mais parceiros, trabalham lateralmente. E o que a gente faz para combater? Então, esse projetinho foi um projeto com um conjunto com alguns amigos. Foi uma tentativa de combater a guerra para nós mesmos, para autodefesa, e que a gente resolveu apresentar um pouquinho para vocês. Vai ter uma ideia interessante aí, vocês queiram usar, fiquem à vontade. Tá? Então, primeiro, prevenindo malware com criatividade e atitude de DNS. Por que a gente pensou em DNS? Falar um pouquinho de mim. Tenho um pouquinho mais de 10 anos como menino da TI, já fiz de tudo, formatei computador, suporte de servidores, impressora e todo aquele pacote que vem associado. Sou um sysadmin muito preguiçoso, eu não gosto de fazer a mesma tarefa 2 vezes. Então, se alguém me pede alguma coisa, eu dou um jeito de bolar um script e botar em algum lugar para que eu não precise fazer aquilo de novo. E blá 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 e tal, que eu estou falando um pouco aqui, vocês fiquem à vontade para interromper e perguntar o que vocês quiserem. Tá? O que a gente vai falar do projetinho, por quê, como que a gente implementou isso, como que a gente bolou a ideia, um pouquinho do futuro e tentar montar uma demo. Por que DNS? No nosso entendimento, vírus de computador não é diferente de um vírus de seres humanos. A analogia é a mesma. Então a gente entende que os principais componentes de uma infecção é ter um corpo vulnerável, algo que possa ser explorado de certa forma, e uma porta de acesso, um vetor. A gente não quer cair no comum e no comodismo de trabalhar com antivírus. Tem muita gente que faz isso muito melhor, há 200 anos de mercado. Então a gente resolveu não ir por essa linha, a gente resolveu trabalhar no vetor. Por quê? Então vamos lá. O que a gente poderia fazer? Evitar o contato. Melhorar a vulnerabilidade. Legal, você instala lá o patch, você não está mais vulnerável. Tem milhões de produtos que te ajudam para isso. Melhorar a detecção, vários antivírus vão te ajudar com isso. Plataformas novas de End-Time Response, Response. Então a nossa ideia é simplesmente evitar o contato. Alguém viu o filme do Jimmy Bolha? O filme do Jimmy Bolha é uma analogia muito boa sobre isso. Tem uma teoria de que ele é vulnerável a qualquer coisa que está na atmosfera. Então ele entra dentro de uma bolha para não tocar naquilo. Foi a nossa ideia do DNS. Todo serviço que a gente vai usar, ele vai usar DNS. Alguém já entrou no Gmail só pelo IP? Vocês lembram o IP do Gmail? Vocês lembram o IP do Banco do Brasil? Vocês lembram o IP da empresa que vocês trabalham? Pô, aí é legal saber, né? Então o DNS está em todo lugar. Já viram? Alguém trabalha com análise de malware, de antivírus, já teve que analisar uma infecção? Algum malware que não utilizou DNS em algum momento? Hoje em dia já tem muito. Antigamente você tinha muito IP, hoje em dia tudo não. Por quê? O cara vai montar vários servidores. Exatamente. Quando você trabalha com IP, pode ficar à vontade, galera. Quando você trabalha com IP, em geral o que acontece? Alguém descobre o IP, bloqueia aquele file, por exemplo, aciona o CSIRT do IP responsável, o domínio vai lá e bloqueia aquele IP. Bloqueia, o provedor vai lá e bloqueia aquele IP. O que acontece com o malware? Fica desativado.
Quando você trabalha com DNS, ainda mais botnets hoje em dia, trabalham com DNS complexos, ou seja, nomes esquizofrênicos, e muitos IPs. E eles ficam flutuando IP de momento a momento. Muitas vezes tem botnets que usam features avançadas de DNS como a Akamai. Então, se você está no Brasil, vai responder por um IP, se você está na China, vai responder por outro IP. E são features avançadas, e eles já usam há muito tempo. Algum serviço sem DNS que a gente usa, e-mail, SN, CQ, eu sou velho, tá, galera? Por isso que eu estou falando de nome. Alguém que já analisou um tráfego de DNS, já viu um tráfego de DNS criptografado? Um tunelamento de DNS, VPN sobre DNS? Para que serviria isso? Não vou fazer besteira. Um serviço normal não vai usar isso. Você não vai usar esse tipo de feature num serviço convencional. Um exemplo básico de um fluxo DNS, só para a gente ter um contexto. Um PC consulta o servidor de DNS recursivo que ele está associado, que vai consultar o servidor de DNS recursivo que ele está associado também, ou um autoritativo final. Vocês estão conseguindo ver, pessoal? Senão, nossa, é horrível, né? Eu traduzo para vocês. Faço um... Seu PC vai perguntar para o servidor de DNS quem é o Google.com.br. Servidor de DNS é intrínseco. Ele vai perguntar localmente para ele se eu sou o dono desse DNS ou não. Isso é intrínseco. Você não tem opção de não fazer isso. Ele vai dizer que não. E vai passar para frente. Quem é o Google.com.br? Esse cara vai dizer que não é ele também. E isso vai chegando até o autoritativo. O autoritativo vai dizer, sou eu. Eu sou o Google.com.br. O Google.com.br é o IP 10, 129, não, brincadeira, 200, alguma coisa, blá, 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 assim vai. E isso vem na cadeia, voltando de rope a rope, de DNS, até seu PC. E o que o seu PC faz? Aí ele vai no IP e consulta um HTTP. Então, vocês notem que o tráfego DNS ele é lateral e o tráfego de serviço, HTTP, e-mail, etc., ele é horizontal. Então, quando a gente quer trabalhar com anti-malware de rede, em geral, o que a gente faz hoje? A gente bota um UTM, um Next Generation Firewall, um IPS, e ele tem que ficar onde no tráfego? Online. Então, a gente vai fazer um projetinho lá de UTM, por exemplo, uma grande universidade com seus gigabits de tráfego e tem que comprar um UTM gigabit. E se a gente montasse uma plataforma segura de DNS horizontal? Eu não preciso receber aquela carga de gigabit de tráfego. Eu só preciso aumentar as requisições horizontalmente. É muito mais leve para um escopo grande. Um site com malware entra na mesma brincadeira e o seu PC vai cair na URL com malware. Mesma associação. Só um contexto. Em 2015, os phishing direcionados à empresa cresceram 55%. Em 2016, 3/4... Opa, esse não é meu nome. Alguém perdeu um óculos aqui, pessoal? Vou deixar aqui na mesa, hein? 3/4 dos sites populares tiveram alguma vulnerabilidade associada, ou seja, o site não necessariamente era malicioso, mas alguém infectou, colocou alguma coisa lá dentro e isso era direcionado para os usuários. Em 2015, o ransomware cresceu 35%. Nosso colega que estava aqui falou isso tudo. Hoje em dia já tem plataformas as a service de ransomware, free, acadêmicas, por assim dizer, e aí vai só crescendo. Em 2016, a Symantec bloqueou mais de 100 milhões de páginas de campanha de spam, de suporte técnico. Vocês já viram isso? E-mail que vocês recebem dizendo suporte técnico de iPhone, de Note, de Apple, de tudo. Inclusive tem até antivírus, etc. 44% dos security officers consideram que phishing é uma das principais ameaças. 43% dos security officers consideram que malware em geral é uma das principais ameaças. Isso tudo no relatório da Ernst Young de 2015. Mais problema para a gente. Em 2016 saiu um relatório da Internet Trends
que diz que a propaganda online e mobile vai crescer respectivamente 5% e 60% nos próximos anos. Se tem propaganda, tem. Bora, galera. Estou com fome, mas vambora, gente. Phishing. Se tem propaganda, tem phishing. O comércio eletrônico americano continua crescendo e mais de 10% de todo o comércio americano já é online. Se tem comércio, tem phishing. Em 2020 existirão 20 bilhões de dispositivos conectados à internet. Internet das coisas e assim dizer. Isso é legal, né? É emprego para todo mundo aqui, dessa vez. Alguém já tem Smart TV aqui? Você instalou antivírus na sua Smart TV? Também não, a IoT é muito bom, mas a IoT ainda tem muita maturidade para crescer, principalmente em segurança. Os dispositivos não têm capacidade de segurança, eles não foram feitos para isso. E se a gente não botar segurança no contexto, no ao redor, seja inline, out of band, ao redor do dispositivo, o dispositivo não vai ser um belo dia, não vai ser nosso. A gente está só rosteando ele lá, mas alguém controla ele, alguém é dono dele. Então, como é que a gente bolou a ideia? Muito simples. A gente tirou o nosso DNS recursivo. Para quem não tem o DNS recursivo dentro de casa, o provedor de vocês está entregando, ou vocês estão usando o Google, ou vocês estão usando o OpenDNS, que já é uma boa plataforma. E a gente colocou o nosso DNS, digamos assim, tunado. Ele tem 4 camadas. A primeira dela é a autoproteção do próprio servidor. Por quê? DNS é crítico. Se o DNS cair, nada funciona. Então a plataforma tem que ter uma autoproteção mínima para que ele seja considerado estável, não seja invadido, derrubado, etc. Alguém aqui já teve problema, não com você, mas com o seu provedor de internet, o DNS dele ser afetado? Essa semana? Isso é comum. Isso é comum. Por quê? Porque eles não protegem o DNS? Talvez sim, talvez não. E a hipótese é que eles não se preocupam. Eles não veem o risco que é um DNS exposto, um DNS afetado. Provedores. Então vamos lá. Tunelamento de DNS. Se passar uma requisição de DNS tunelado, ou seja, alguém já viu alguma requisição de DNS que tenha mais de 40 caracteres no payload, no nome? Alguém conhece algum site com 40 caracteres? É? Malicioso? O pessoal falou aqui na frente do WannaCry, payload do WannaCry tinha lá URLs gigantescas, por exemplo. Um usuário, ser humano, convencional, vai lembrar de uma URL de 40 caracteres? Se não for um redirect, não. Exatamente. Aí é que está. Um redirect de aplicação, por exemplo, que usa Amazon, às vezes tem nome gigantesco. Sim. Então essa feature ela precisa ser Inteligente o suficiente. exatamente, precisa ter um threshold, talvez, adequado. Ficou muito pesado, é igual o IPS convencional de rede. Ficou muito pesado, a gente vai lá, diminui um pouco, assim vai. Resposta de DNS com baixo TTL. TTL é o tempo de vida daquele cache de DNS que o servidor vai te oferecer. Então, o que a gente entendeu? Uma resposta de DNS que te diga que o TTL daquela zona é de 5 segundos, serve para quê? É um tempo muito curto para um serviço convencional. Por que um administrador teria um timeout de 5 segundos num serviço para redirecionar, por exemplo, da zona A, da zona B, Amazon, etc.? É muito curto. Mas malwares usam isso. Para apagar vestígio, para redirecionar botnet que foi atacado num dia, caiu num dia, subiu em outro lugar, já milissegundos. Lembra que ransom é dinheiro. E dinheiro ninguém brinca. É muito rápido. Então o TTL a gente acaba recebendo na resposta da zona. A gente pergunta o nome, o servidor fala qual é o IP, e quando ele fala qual é o IP, ele fala qual é o TTL associado àquele IP para a gente. Porque é quanto tempo a gente tem que guardar aquele DNS no cache. Quando a gente vê que é um tempo muito curto, a gente descarta o tráfego.
Ou seja, eu não aprendo esse DNS. O servidor não aprende esse DNS. Alguém já brincou com o Snort? O Snort tem muita assinatura legal de DNS. Então a gente não quis inventar agora. Foi lá na base do Snort, olhou, começou a usar o que eles têm interessante. Inclusive tem muita assinatura de Ransom, tem muita assinatura de botnet, tem muita assinatura de Restore, que vale a pena usar. Agora, como é que a gente faz isso? Dentro do produto, a gente trabalha com 3 módulos. Primeiro, ele é em cima de um PFSense. Já trabalharam com PFSense? Muito legal, né? NextFinish, por isso a gente usou. Tem um módulo de bind, para fazer as zonas de DNS. E tem um módulo de suricata, para quem já usou, é um PS de rede open source fantástico. Então, quando vem uma requisição ou uma resposta que a gente não quer aprender, a gente descarta no suricata. Eu descarto na rede, que aí o meu servidor não vai aprender. Quando é uma zona que eu quero aprender, mas quero redirecionar o usuário para outro lugar, a gente usa o próprio bind. A gente faz um esquema de sync-role. Já ouviram falar de sync-role? Quem já usou sync-role, levanta a mão aí. Alguém já usou OpenDNS? Já usou sync-role, é esse que eles usam. Então vamos lá. Primeira camada, prevenir tráfego mal formado, tunelamento, envenelamento de DNS do próprio servidor, autoproteção. Segunda camada, sync-role. Como é que funciona? Lembra que o próprio servidor de DNS pergunta para ele mesmo se ele é o dono daquela zona? Então é muito fácil. Você vai pegar a zona que você não quer que o usuário trafegue e vai colocar como autoritativo no seu servidor. Pronto, simples assim. Toda vez que chegar uma requisição, o seu servidor vai perguntar para ele mesmo: essa zona é minha? Sim, é minha. E para onde eu aponto o usuário? Para esse arquivinho de zona. Lembra do arquivo de zona do bind? Você tem um nome e tem uma zona. Você prepara um arquivo de zona e coloca lá dentro num loop. No arquivo de configuração do bind, a gente criou um loop que lê as zonas que a gente não quer e sai criando as zonas dentro do bind. Então hoje a gente está mais ou menos com uma base de 150 mil DNS. Não, é rápido. É rápido porque como é ele que responde, está tudo em cache, está tudo em memória. O byte trabalha tudo em memória. Como é ele mesmo que responde, ele já responde num passo de mágica. Lógico, a máquina, dependendo do tamanho do contexto, ela começa a ficar robusta. Mas na que a gente trabalha hoje tem 4 GB de RAM. Para um projeto open source, é uma máquina razoavelmente grande. Para um projeto empresarial, não sei se é tão grande assim. Vamos lá. sync-role. A gente simplesmente juntou vários projetos de DNS dentro da plataforma. Malware Domain Blocklist, Ransomware Tracker. Existe um projeto chamado Ransomware Tracker, já ouviu falar, muito interessante. É um projeto, um grupo de trabalho que disponibiliza URLs de ransomware e IPs relacionados a ransomware. Zeus Tracker é uma botnet específica, um grupo de trabalho que pesquisa ela. Malware Domain Blocklist, URLs Blocklist, Charlotte Blocklist, que é alemã. The Shield, Squid, próprio Squid, tem uma categoria chamada Phishing, que vale a pena usar. E Alienbolt OTX. Alguém já ouviu falar no OTX? OTX e MindMeld são plataformas de colaboração de profissionais de segurança. Então o que é legal nessas plataformas? Não é um grupo de trabalho que vai lá e coloca IOCs, por exemplo. São profissionais, são vocês mesmos que estão lá no dia a dia, viram malware, viram uma URL associada, vocês vão lá, cadastram no perfil de vocês aquela URL e outros profissionais que acreditam em você podem utilizar aquela informação. Então, é exponencial o poder que esse tipo de plataforma dá para a gente profissional e para uma solução que utilize ela como base. Quem sabe um dia, com o apoio aqui do amigo da frente que está ali em cima, a gente consiga um patrocínio para usar a base deles. E um filtro de resposta DNS. O que vai na consulta de DNS? Um nome. E
E o que vem na resposta de DNS? IP. O nome pode ser malicioso, né? Mas o nome pode não ser malicioso. Alguém não conhece aquele nome ainda, não está em nenhuma base de malware. Mas eu já vi muitos malwares que têm vários nomes associados. Mas um IP. Ou um servidor, ou um grupo de servidores associados a vários nomes. Então o IP também pode ser malicioso. Então a gente também filtra a resposta do DNS baseado no IP. Por exemplo, uma máquina fazendo a consulta de um nome qualquer, o servidor não está na nossa base de assinatura de nomes, pesquisa para frente, vem um determinado IP, mas está na nossa base de IPs maliciosos, vamos assim dizer. E a gente bloqueia o tráfego. Se eu bloqueio esse tráfego, o meu cliente não vai ser afetado. Ele não vai receber aquele IP e, consequentemente, não vai dar continuidade à requisição HTTP, SMTP, qualquer coisa. Mas alguém podia usar esse tipo de recurso do bem para fazer o Sim. Sim, claro. Mas para você precisa associar uma URL sua num IP malicioso, você tem que publicar. Mas como é que ele vai colocar isso? Aconteceu isso com o Santander, né? Já aconteceu isso com o Santander. Não entendi. Vamos lá. Ele quer colocar, vamos lá, Santander, né? Um exemplo aqui. Ele colocou o Santander no IP malicioso. O Mitchell não teve acesso ao registro.br, eles não tinham o grupo de identificação, alteraram ali alteraram o autoritativo, mandaram para outro lugar. Vamos pegar esse exemplo. O IP é malicioso. Não, pegar essa base de IP malicioso, você colocou um IP real, vai causar uma negação de serviço. Sim, isso é possível. Uma coisa que foi feita do bem, para tudo dentro do mundo. Claro, como é assim que é o mundo ao redor, né? As pessoas usam as coisas do bem para fazer o mal. Isso é verdade. Mas nesse caso, vamos pegar esse caso que é um caso legal. O colega que citou, no caso recente, alguns bancos, outras empresas, que tiveram o registro DNS invadido, e lá foi alterado o pessoal levantou da mão, né? E foi alterado o autoritativo apontando para outro lugar. Bom, importante, a gente tem dois cenários. Ou deixa passar e você cai num ransomware, num phishing, ou bloqueia e causa um DOS, evitando uma infecção. Lógico, não vai ser legal para o usuário? Não vai ser legal para o usuário. Mas a gente evita uma infecção. Você vai atrás do que está acontecendo. Oi? Para vocês vão atrás do que está acontecendo. Exatamente. Nesse caso aqui, a ideia é criar mais um pedacinho de camada de segurança. O banco demorou um dia para descobrir que tinha entrado no registro lá e aí eles foram desfazer a merda. E os usuários que já tinham caído, já tinham sido afetados? Fizeram de madrugada, e a equipe não estava lá e demorou para entrar com o tempo para propagar depois. Publicação para propagar demora, então não propagou. Publicação em DNS demora, excelente resposta. Por quê? DTL. Porque esses caras não brigam em serviço. Então a ideia é essa, como o colega falou, análise de risco. Vai ser chato o cliente reclamando? Vocês preferem o cliente reclamando que não acessou o URL ou o cliente reclamando que foi infectado por ransomware? Ou por malware? É um projeto, é uma ideia. Lógico, tem milhões de coisas que podem ser melhoradas. Então, IP Filter multi-source, diversas origens também. URL Blacklist, Debuild, AliceVolt, Answer Tracker. Quem sabe um dia a gente trabalha com os coleguinhas que pagam a nossa conta. E quarta camada, confie em alguém. Todo produto de segurança, ele, em geral, hoje em dia, de passado nem tanto, tem uma base de conhecimento online por trás. Essa base de conhecimento online, muitas vezes, já são compartilhadas entre os provedores de segurança. Então não tem por que a gente ter a vã ideia de não fazer isso, de ser autossuficiente. Então a gente resolveu escolher um projeto chamado OpenDNS, que é muito parecido. O que eu não sei se eles fazem, a questão de bloquear IP, mas eu sei que eles fazem CPO, e a base deles é bem grande. Então, se passar pelo nosso conhecimento,
a gente joga para eles. Se passar pelo conhecimento deles, a gente reza e torce para dar certo, para ninguém ser afetado. Um exemplo de URL que é conhecida pelo OpenDNS, segue toda aquela lógica normal. A gente usa o OpenDNS como recursivo do projeto, do OpenDNS, e se eles conhecerem algo que a gente não conheceu, o usuário está protegido, porque é esse que é o objetivo. Algumas fontes, só para ficar para vocês, depois do material a gente disponibiliza. Opa, volta, filho. Então, base de Snort, base do Proofpoint Emerging Threads. Alguém já trabalhou com a base da Emerging Threads do Proofpoint? É uma base de Suricata, Snort, de IPS. Tem muita assinatura legal também, de ameaças novas. Algumas regras de anti-DDoS que a gente encontrou, customizando. Domínios de seek-hole, uma lista extensa aí de bases de reputação. Filtro de resposta de DNS baseado em IP, alguma base também. E um serviço de confiança externo do OpenDNS. Isso aqui é um dashboard que a gente usou, usando o Greylog. Para quem já usou, vale muito a pena, para quem não usou. A gente colocou isso na rede Wi-Fi onde eu trabalho. Infelizmente eu não posso citar aqui agora. Mas a rede de convidados, etc. Aquele pessoal que sempre dá trabalho pra gente, vai lá, pega o Wi-Fi, começa a fazer besteira, depois a gente vê nos logs, vai atrás, o cara não está mais, e assim vai. A gente implementou lá, em um mês a gente teve 3 milhões de requisições de DNS usando a plataforma, 20 requisições foram bloqueadas na fase 1, que a gente chama lá de autoproteção, tunelamento de DNS, 143 requisições no seek-hole, ou seja, um nome malicioso que já estava na nossa base de conhecimento. 233 requisições já estavam na base de reputação de IP e nenhuma requisição foi respondida pelo OpenDNS. Legal, a proporção é baixíssima versus a quantidade de requisição DNS que acontece. Mas não importa, a gente protegeu aqui quase 400 requisições, que poderiam ter sido ransom, poderia ter sido malware, um phishing, poderia ter sido um phishing no analista, poderia ter sido um phishing no meu DP. Podem ser coisas completamente diferentes do DP, né? Na hora da gente responder. Esse aqui é um mini dashboard que a gente criou. A gente já disponibilizou também lá no SourceForge o pacote do dashboard aí do Greylog, para quem quiser usar. E o futuro do OpenDNS é essa sala que eu espero. Então, o que vocês quiserem fazer com ele. O projeto é aberto, está no SourceForge. O que vocês quiserem pegar, usar, melhorar, fiquem à vontade. Como é que está disponibilizado lá o arquivo para fazer a utilização? Integrado com a distribuição? Como é que vocês fizeram? Só mais alto. Como é que vocês fizeram a disponibilização do software? É integrado com alguma distribuição específica? Hoje ela está embarcada no PFSense. Hoje a gente disponibiliza no SourceForge um PFSense já customizado. E eu disponibilizo lá um pacote de script. Pessoal, nada disso aqui, eu não vou me chamar de desenvolvedor, senão eu vou estar xingando vários de vocês aqui, tá? Isso aqui é tudo script, de automação, é bash, é curl, esse tipo de coisa. Então tem vários scripts aqui que fazem esse comportamento, esse looping recursivo e montam a base de reputação. Eu queria mostrar um demo, não sei se vocês querem. Tem algumas demos aqui rodando. Essa aqui é o PFSense. Vamos lá. Só para o microfone. Já botou no governo também. Não posso falar. Aqui é a interface do PFSense, para quem já mexeu. Não tem nenhuma customização, um arquivo de zona do bind com 142 mil domínios. Ele está fazendo o quê? O forward do DNS só?
Ele faz o autoritativo dos domínios de SyncFlow e faz forward para o OpenDNS. Aí você coloca uma máquina na rede, eu coloco ele como DNS e aí eu faço Isso aí. uma análise depois. Lateralmente, DNS lateral. Entendi. Tá? Então, ó, essa máquina aqui é uma gamezinha com 4 GB de RAM, digamos que hoje ela está usando ativamente 50% disso. E tem um serviço do Suricata aqui, que é o EPS, está sem alerta nenhum.